Olá, meus amigos, Ricardo Seixas aqui, Rádio e TV Fraternal. Mais uma vez, o nosso encontro semanal, Mensageiro Fraterno. Esse é um momento, acredito, ser muito especial, como se nós estivéssemos entrando num oásis para termos aqui nossos instantes de reflexão. E a reflexão para nós é muito importante. Para nós, enquanto viajores na existência material, vai fazer totalmente a diferença. Que possamos aproveitar esses instantes, se você puder, tiver condições de relaxar, se você puder prestar atenção, somente você deixar as suas questões, talvez assim importantes, claro, para que você tenha um pouco mais de paz e harmonia nesse momento. E dessa forma nós vamos conseguir trabalhar, nós vamos conseguir desenvolver os temas que nós tanto precisamos para a nossa vida material. Não é só para esse nosso encontro, mas sempre. Vamos recordar aqui, talvez alguns amigos não tenham acompanhado os outros encontros, mas normalmente eu costumo recomendar para que as pessoas prestem atenção na sua respiração. Então, nesse momento, preste atenção em você, preste atenção na sua respiração, como está. Aí você fala, puxa, mas para que prestar atenção na respiração? Para que você possa perceber como você está agora. Geralmente, nas nossas atribulações do cotidiano, nós passamos a não mais prestar atenção em nós, mas prestamos mais atenção nas coisas de fora, nos problemas, queremos resolver as questões. Às vezes pode ser um familiar doente na família, pode ser um problema sério financeiro a ser resolvido, desemprego e assim por diante. Nós temos desafios na vida material. E para atender esses desafios, claro que precisamos minimamente de equilíbrio, para passarmos principalmente nos momentos de turbulência. Se nós estamos atravessando uma tempestade, o que nós devemos fazer? No momento da tempestade, se segure para não ser arrastado por ela. Posteriormente, você vai ter a oportunidade, sim, de caminhar para a solução daquilo que você tanto gostaria. A nossa existência é desafiadora. Isto aqui, o que nós estamos vivendo aqui no plano da materialidade, não é uma brincadeira. Isso aqui não são férias que nós estamos tirando. Estamos aqui num comprometimento conosco mesmos de trabalharmos em nós o que tivermos como oportunidade, o máximo possível para o nosso crescimento. Esse é o objetivo da matéria. Esse é o objetivo de nos acolher na matéria, de sermos melhores quando sairmos dela. Nós sabemos que somos espíritos eternos. Então, não sou eu que tenho um espírito, sou eu, espírito, que tenho um corpo, que nesse momento estou de passagem aqui nessa experiência, com os familiares, com pessoas ao meu lado ou não. Eu posso viver um momento de solidão, de estar só. Tem gente que fala que solitude, eu acho que são muitas palavras criadas para dizer quase a mesma coisa, ou às vezes não quer dizer nada, além daquilo que a própria palavra diz. Se eu estou sozinho, estou só. Então, aí eu posso encarar isso como uma coisa problemática, que é o que chamam aí de solidão, ou posso encarar esse momento de estar só como uma oportunidade de reflexão e viver e trabalhar comigo nesse processo, é o que chamam de solitude. Sinceramente, estou só já resume muita coisa que precisamos trabalhar em nós, no nosso crescimento, no nosso amadurecimento. Ou sabemos lidar bem com isso, ou não sabemos lidar bem com essa situação. Esses são os nossos desafios. E nesse momento, eu convido você, que você trabalhe nesse instante a sua percepção, como você está, começando pela respiração. Tenha mais atenção a você nesse momento. Se tiver alguma agitação, deixe a agitação fora. Se tiver algum problema a ser resolvido, não vai ser agora que você vai resolvê-lo. Se existir questões importantes na sua vida, claro que você não vai largar as situações importantes para você resolver, mas minimamente crie um espaço para você poder respirar, para que você possa, de alguma maneira, arejar a você mesmo, a você mesma, naquilo que você está passando. Às vezes, se desligar dos problemas faz parte do nosso processo de crescimento.
para que a gente tenha condições de voltarmos à situação que precisamos resolver com mais energia, com mais disposição, com mais tranquilidade para resolvermos o que precisamos resolver. E nesse momento eu gostaria de trabalhar alguns aspectos que estão ligados à nossa dinâmica de reflexão para esse momento. Nós sabemos que, para o enfrentamento de algumas dificuldades, precisamos de recursos, sejam eles recursos financeiros, sejam eles recursos emocionais, sejam eles recursos intelectuais, para que possamos enfrentar e resolvermos algumas questões importantes no nosso caminho. Se nós vivemos situações que destas situações eu tenho alguma certa dificuldade de solução, pedimos aos amigos da espiritualidade, pedimos a Deus, rezamos, fazemos penitência, oramos, acendemos vela, fazemos algumas coisas, seja elas quais forem, para que a gente possa obter o que nós tanto desejamos. Só que, às vezes, o que nós desejamos está fora do nosso contexto. Talvez o que nós desejamos não seja o momento. Talvez nós não tenhamos preparo para aquilo que nós estamos tanto querendo que aconteça na nossa vida. Aí você fala, então, quem é que manda na minha vida que não me permite ter aquilo que eu quero ter? Então, para isso, para responder isso, eu traria aqui o exemplo de uma criança. Uma criança que ela quer comer doce todos os dias, toda hora, a todo momento, e não se alimenta adequadamente. O que é se alimentar adequadamente? Comer uma alimentação, fazer uma alimentação onde ela tenha todas as proteínas necessárias, todos os recursos para o desenvolvimento da saúde. Agora, se a criança ficar só no doce, ela não vai ter esses recursos para que seu corpo se desenvolva saudavelmente. E é aí que nós precisamos compreender o papel do adulto, que chega para essa criança e vai dizer: você não vai comer doce. Ah, a criança pode berrar, espernear, porque eu quero, porque eu adoro, porque eu amo doce, porque eu preciso do doce, ele é gostoso, me faz bem, eu me sinto maravilhosamente bem como eu como doce. Essa é a criança falando. Aí o adulto chega e fala assim: não, mas você precisa comer verdura, legume, você precisa comer coisas mais saudáveis, que te deem condições de você desenvolver um corpo com saúde. Claro que a criança, ela vai comer, se alimentar de uma forma melhor por obrigação. Se nós pegarmos esta situação, nós vamos entender o porquê, às vezes, nós não recebemos aquilo que nós achamos que deveríamos receber no nosso tempo. Então, assim, nós nos comportamos como crianças e queremos só do nosso jeito, eu quero que seja do meu jeito. E, às vezes, não é. E não é por quê? Justamente por não termos, nesse momento, a capacidade, as condições para podermos realmente compreender o que precisamos desenvolver em nós primeiro. Talvez nós precisássemos, ou precisamos ainda, das situações que nós vivemos ou que estamos aqui presenciando no momento presente. E é dessas situações que nós vamos adquirir as condições necessárias para o nosso próprio crescimento e desenvolvimento. E dessa maneira, se nós pedirmos algo e não recebermos do jeito que achamos que deveríamos receber, podemos parar alguns instantes para perceber melhor o que é que nós estamos vivendo. Pode ser que você, nesse momento, esteja recebendo o que você precisa. Ah, mas a minha vida é cheia de problemas, eu gostaria de resolver algumas questões importantes, eu quero resolver uma questão de saúde que me acompanha há muito tempo, eu gostaria que o meu pai, minha mãe, meu filho, meu marido, minha filha, minha esposa, a minha sogra, meu vizinho, meu amigo, querido, gostaria que essas pessoas melhorassem. Gostaria que elas fossem mais felizes, gostaria que elas não tivessem tantos problemas em suas vidas. Podemos orar por essas pessoas, podemos colaborar de alguma maneira, mas lembre-se que cada um precisa resolver as suas questões. Você vai resolver a sua, eu vou resolver a minha, e nós vamos trabalhar ao lado daquelas pessoas que gostamos. O que nós podemos fazer por elas? No máximo, orientação, no máximo, uma presença ali para poder dizer: olha, vamos refletir juntos sobre essa situação.
O que é a situação que você vive, que nós vivemos, quer nos oferecer como oportunidade de desenvolvimento? Faz sentido para você? Perceba isso. Nós temos na nossa dinâmica a necessidade de alguns processos de aprendizado. E a vida nos oferece a todo momento, através das experiências que nós vivemos. Então, se você vive hoje uma situação importante, significativa, difícil ou não, mas essa experiência que você está vivendo hoje vai trazer a você os elementos necessários para o seu próprio aprendizado. Existe uma passagem muito interessante no Evangelho, nas passagens, nas histórias de Jesus, aquela passagem onde ele multiplica pães e peixes. Quando Jesus falava com as pessoas, se reuniam muitas pessoas ao lado dele, justamente porque ele trazia cura, ele trazia orientações, ele trazia uma palavra de conforto, que as pessoas saíam de lá magnetizadas, certamente, pelas vibrações de um espírito superior como Jesus é, né? Não é era, ele é um espírito superior, um espírito numa condição muito mais elevada do que nós podemos imaginar. Quando os filmes tentam retratar um Jesus mais próximo do homem, a gente não tem muita noção do que isso representa. Porque, de fato, as pessoas acreditam em Jesus homem, né? Mas Jesus, ele foi um homem, claro, ele foi um ser humano, esteve aqui entre nós, trabalhou muito para que possamos, de alguma maneira, compreendermos melhor a vida. Só que as circunstâncias que isso, e da forma como aconteceu, o corpo dele como era, a concepção dele como foi, eu diria, eu não me preocupo com esse tipo de assunto. Eu prefiro, nesse momento, me preocupar mais e dar atenção ao que ele procurou ensinar e transmitir. Podemos discutir esses assuntos no momento apropriado, mas nesse momento eu prefiro me ater mais aos ensinos e aquilo que nós podemos aprender a partir do que ele trouxe, seus exemplos e de suas falas. E nessa passagem de Jesus, que ele multiplica pães e peixes, o milagre da multiplicação, identifico aí alguns elementos significativos, onde nós podemos ler, a partir também da contribuição da mensagem de Emmanuel no livro Palavras de Vida Eterna, onde nós temos esse trecho onde Jesus pergunta aos apóstolos: o que tendes aí? Então, Jesus, ele sabe da necessidade da alimentação, ele sabe que existiam muitas pessoas ali e não tinham condições de se alimentar, ele sabe que os apóstolos não tinham dinheiro para poder comprar comida para todos, ele sabe dos recursos materiais limitados para isso. E o que ele pergunta? Que tendes aí? Então, isso significa que a situação tinha um certo nível de necessidade. E a necessidade era material, é comida para as pessoas. E Jesus atende a necessidade. Ele faz esse trabalho da multiplicação dos pães e dos peixes. De alguma maneira, ele materializa ali a comida para que as pessoas se saciem, para que exista tranquilidade entre as pessoas, para que as pessoas ficassem mais confortáveis para poder ouvi-lo. Então, são as questões materiais que nos ajudam a trabalhar, nos ajudam a aprender, nos ajudam a nos colocarmos onde nós estamos para poder exercer aquilo que nós precisamos fazer. Esse foi certamente a intenção que Jesus trouxe, não só, ele não quis multiplicar pães e peixes para demonstrar um tipo de poder, não. Ele trouxe aí uma lição muito significativa. Se nós temos necessidades e pedimos algo, será que nós temos o mínimo para oferecer para esse algo ser realizado? Se eu quero prosperidade, se eu quero saúde, se eu quero paz, se eu quero harmonia, se eu quero amor, se eu quero qualquer coisa que você peça, será que você tem o mínimo para oferecer nessa direção? Nós podemos refletir sobre isso. E nesse momento, eu trago aqui um texto que eu acho muito interessante, não sei o autor, não sei depois vocês podem até dizer aí se vocês conhecem a fonte desse texto,
que diz o seguinte: eu pedi força a Deus e ele me deu dificuldade para que eu pudesse ser forte, para que eu pudesse me tornar forte. Eu pedi sabedoria e Deus me deu problemas para resolver. Eu pedi coragem a Deus e Deus me deu perigos para poder serem superados. Eu pedi forças a Deus, eu pedi amor a Deus e Deus me deu pessoas para eu poder ajudar. Então, nós pedimos coisas que nós precisamos, mas será que nós recebemos exatamente do jeito que nós achamos que deveríamos receber? Como a criança que bate o pé e quer do seu próprio jeito? Do jeito, no momento certo, na hora certa, do jeito que ela quer? Talvez não. Nós precisamos crescer em entendimento e compreensão. Isso só vem a partir da reflexão daquilo que nós vivenciamos, daquilo que nós passamos. Que nesse momento eu convido a você que faça uma conexão consigo primeiro, para depois com a espiritualidade, e nesse caminho chegarmos até os patamares superiores da espiritualidade. Como é que nós podemos fazer isso? Através da respiração, começando com a respiração atenta. Relaxe, se você puder relaxar, respire profundamente, e você começa a fazer conexão com você mesmo. A partir daí, você começa a sentir um pouco mais de tranquilidade, e nesse momento, temos condições de acendermos a nossa atenção, as nossas energias, para os amigos que estão em comunhão conosco nesse momento. Vamos aproveitar o instante, reflita sobre isso, e você leve para o seu dia a dia essa mesma reflexão. Faça a primeira conexão, se conecte com a espiritualidade e perceba o que é que você vive no momento presente, que precisa que nesse instante você esteja atento, tenha atenção, para que você compreenda o que é necessário aprender com aquilo que você vive agora, com aquilo que você vive na experiência do momento presente. O que você tem que aprender com isso? Deus está atendendo suas preces, de uma forma talvez diferente do que você imaginaria. Vamos dar esse crédito a Deus, que tal, né? Não seria interessante? Talvez darmos esta contribuição, né, a favor de que nós estamos recebendo, o que nós necessitamos de fato, da forma como nós necessitamos, não da forma como nós achamos que deveríamos receber. Vamos ter um pouco mais de atenção a isso. Que nesse momento você possa se acalmar, se tranquilizar frente a qualquer situação que esteja, de alguma maneira, visitando o seu campo de experiência. E que nesse momento você se ligue a Deus em gratidão. Vamos agradecer a oportunidade da experiência. Nós estamos de passagem aqui pelo corpo. Nós, daqui a pouco, quando falo daqui a pouco, daqui a anos, nós estaremos de volta com a espiritualidade, na espiritualidade. E ali poderemos refletir também na nossa continuação dos aprendizados, sempre, sempre. Que nesse momento, o nosso querido e amigo presente, Jesus, te abençoe, nos proteja, nos ampare, nos ajude justamente nesse ponto onde nós precisamos compreender melhor o que precisamos aprender com aquilo que vivemos. Que tenhamos muita paz, que tenhamos muita harmonia em nosso coração para atrairmos muita paz e muita harmonia em nossa vida. Que Jesus nos abençoe. Até o nosso próximo encontro. Ricardo Seixas, Rádio Fraternal, aqui presente na nossa caminhada, na nossa jornada. Mande seu recado, fraternal.net.br. Mande aí suas críticas, sugestões de temas, o que você gostaria de ouvir, o que você não concordou, o que você está trazendo como reflexão. Estamos aqui para trabalharmos, para crescermos juntos, para desenvolver em nós mesmos maiores capacidades e chegarmos onde realmente tanto gostaríamos, de termos paz e harmonia de uma forma consistente e mais permanente na nossa existência. Muita paz e até o nosso próximo encontro.